Eu saúdo a igreja do Senhor com a graça e a paz que vem dele. Amém. Amém. Essas são duas coisas preciosas, irmãos. Não nos esqueçamos. A graça que Cristo comprou é de graça para nós, mas custou o seu sangue. E a alegria que vem dele. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versos de número 37 a 40. Excepcionalmente hoje nós não daremos continuidade à nossa exposição em Atos. Pretendemos, se Deus assim permitir, sempre que tivermos momentos especiais dentro do culto, que já é especial, momento de batismo, como teremos daqui a pouco, expor algum texto bíblico que nos fala desse sacramento que é muito valioso para a nossa vida. Então hoje nós iremos expor Atos 2, 37 a 40. Volte seus olhos para o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-os dessa geração perversa. Eu lerei até o 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Vamos orar mais uma vez nesse momento, irmãos. Bendito Deus e Pai, nós te rogamos e suplicamos que tu, Senhor, nos assista mais uma vez neste dia, mais uma vez neste momento de culto ao Senhor. Ó, conceda a tua graça, Senhor Deus, de forma que possamos vislumbrar mais uma vez a bendita obra de Cristo Jesus na cruz por nós. Que possamos mais uma vez lembrar dos benefícios maravilhosos, da graça que flui através dele e que são simbolizados, ó Deus, através do santo batismo do Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para entendermos acerca desta ordenança, daquilo que o Senhor requer, para ouvirmos o chamado deste sacramento. É no nome de Jesus que nós assim oramos. Amém. Todas as vezes que nós vamos entrar em alguma sociedade, humanamente falando mesmo, existem certos requisitos, não é verdade? Por exemplo, se alguém quer se tornar advogado, essa pessoa, ela precisa, obviamente, fazer direito, não é verdade? E depois, então, cumprir um passo de ter a sua credencial da OAB e ali advogar. Se alguém faz medicina da mesma maneira, mas não somente isso, o que é interessante é que não apenas há requisitos para que alguém seja recebido em tal função, mas há um certo padrão de conduta para que alguém assim permaneça naquele meio. Há um chamado a um comportamento. É interessante que há certos comportamentos e costumes próprios desses nichos, não é verdade?
Você olha para determinadas pessoas e você consegue às vezes perceber que é um advogado. Eles têm certo linguajar, os médicos, os que são militares, enfim. Todos eles têm certas características. Há então um comportamento próprio deles. Há então uma honra, perceba bem, que eles têm por fazer parte daquele grupo. Eles se sentem importantes, estudam muito, passam em concursos e assim então vestem uma farda com muita honra, porque então ali eles estão fazendo parte do meio que sempre sonharam. Não é verdade que isso acontece? Ora, meus irmãos, nós falamos de sociedades humanas, mas a maior e bendita sociedade que existe na face da terra é a Igreja do Senhor. E da mesma maneira, existe um requisito para aqueles que se achegam à comunidade de Cristo. Não qualquer pessoa será assim recebida. Existe um chamado para que ela faça parte dessa comunidade. Existe também um padrão de conduta que aquele que é o Senhor que dessa comunidade estabelece. Existe uma honra que é muito maior do que ser militar, advogado, médico ou qualquer outra função que alguém possa exercer na face da terra. Uma honra em dizer: eu faço parte da Igreja do Senhor Jesus. É Cristo quem chama. Não é a nossa própria honra que conta, não é aquilo que meramente nós fazemos que conta, mas é uma bendita e graciosa obra de chamado, como Pedro aqui diz, aqueles quantos o Senhor nosso Deus chamar. É uma bendita e graciosa obra de chamado para fazer parte da igreja. Meus queridos, assim como há editais para que as pessoas façam parte desses nichos que nós falamos, desses grupos sociais que nós falamos, ainda assim há um edital sendo anunciado até hoje, e assim será, até que Cristo volte. Esse edital, toda vez, ele é proclamado pela pregação da palavra. Há um chamado, e você deve ouvi-lo. Nós poderemos aqui resumir numa frase um dos ensinos acerca do batismo. Nós iremos usar esse texto, mas não apenas ele. Nós vemos um chamado aqui, e nós vemos pré-requisitos aqui. Nós devemos ouvir esse chamado, o chamado do batismo ao arrependimento. Ele continua sendo anunciado. Ouça o chamado do batismo ao arrependimento. Essa é a mensagem que temos nessa noite. Ouça o chamado do batismo ao arrependimento. E nós veremos isso em duas partes. A primeira delas, a ordem para o batismo, para essa ordenança. E em segundo lugar, o chamado do batismo. Ora, há uma ordem. Nessa bendita comunidade, as coisas não andam conforme os homens inventam, conforme eles têm certas ideias, e assim eles instituem, eles vão acrescentando aquilo que eles bem entendem que é melhor que seja feito, não. Há uma ordem para o batismo, e essa ordem vem de uma autoridade. Nós encontramos essa autoridade lá em Mateus 28, abra a sua Bíblia. Mateus 28, no final do capítulo. Verso 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a autoridade para o batismo. Ele está naquele que é o Senhor de toda a terra, o Senhor Jesus Cristo. É verdade que Cristo já tinha autoridade porque Ele é Deus, Ele é o Filho. Mas é bem verdade, meus queridos, que quando Ele, como lemos em Colossenses, Ele expõe ao ridículo as hostes malignas, Ele triunfa na cruz. Ele apaga todo o escrito de dívida. Ali Ele está como um grande herói. E Ele toma nas suas mãos a autoridade que o homem entregou a Satanás, porque ele se vendeu a Satanás. Ele acreditou no engano de Satanás, que ele poderia ser como Deus. A serpente, a antiga serpente Satanás disse: ora, se vocês... Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto sereis como Ele. E é este engano que o homem ainda hoje continua acreditando que ele pode ser como Deus, que ele pode governar a sua vida, tomar as rédeas completamente de sua vida e fazer aquilo que ele bem entende. O homem continua ainda acreditando neste engano da serpente. Mas Cristo na cruz então comprou as almas que Ele amou. E não somente as almas que Ele amou, Ele também comprou o governo sobre a criação, porque Paulo diz que a criação geme por causa do pecado até agora. Há pouco tempo até que Ele volte, e toda a criação também será redimida. Você percebe então como Ele, de fato, Ele alcançou a autoridade ali na cruz? Por isso Ele diz, no final, depois de ressurreto: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É Ele que institui o batismo. É Ele quem diz com que elemento tem que ser, como tem que ser, quem deve ministrar. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da terra. Mas não somente na autoridade dele, o batismo também é ministrado na autoridade da Santíssima Trindade. Ele diz: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ambos têm o mesmo poder. Eles são iguais em poder. Não há três deuses. A Bíblia se refere às três pessoas como Senhor. Portanto, são Deus, mas não há três deuses. É exatamente assim que o ministro fala quando ele vai batizar: assim que farei, batizando Azael, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba, há uma autoridade. E essa autoridade, ela não é meramente terrena. Quando nós vemos autoridades militares, autoridades como juízes, nós sentimos um certo peso ao estar do lado deles, não é verdade? As pessoas olham com certa honra. Os ritos que são ali ministrados, são ministrados com honra. Mas, meus irmãos, a autoridade dessa simples cerimônia é a autoridade divina, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a autoridade, mas falando da ordem para o batismo, não apenas sabemos da autoridade, sabemos também da instituição. Cristo instituiu. Ele disse: batizando-os. Isso significa lavar. Batizar significa lavar. No Antigo Testamento, muitas coisas eram lavadas. Os utensílios do templo, do tabernáculo, tudo era lavado, tudo era purificado. Havia muita água que era derramada sobre aqueles objetos, para lavar, para purificar. Havia um ritual minucioso. Alguns objetos eles lavavam em rios ou em bacias, às vezes até submergindo, porque não eram objetos grandes. Então eles podiam fazer isso em pouca água, eles podiam lavar dessa forma.
Então essa palavra significa esse lavar, mas no Novo Testamento ela se refere ao batismo dos crentes. Não um submergir, mas um lavar, que nos lembra inclusive o Antigo Testamento, que nos lembra inclusive como o sangue dos animais eram aspergidos com o sopro. É um lavar, batizando-os. É exatamente isso que Paulo fala a Tito, lá em Tito 3, 4 e 5. Abre a sua Bíblia, amado. Tito 3, verso 4 diz: Paulo, escrevendo a Tito, diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Um lavar que renova, um lavar que purifica, um lavar que é muito mais, que traz muito mais conforto do que um banho em um dia quente de Manaus. Um lavar que tira a culpa, um lavar que deixa a alma leve e não há mais dívida alguma. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É esse batismo então que está aqui sendo instituído por Cristo. Perceba. Mas essa instituição, ela não inicia aqui como uma coisa totalmente nova. Não é como que se Cristo estivesse começando um novo povo, novos seguidores, e todo o Antigo Testamento ficasse de lado, não. Abra sua Bíblia em Gênesis 17. É bem verdade, meus queridos, que só podemos falar Jesus e Cristo porque a segunda pessoa da Trindade encarnou. Falar de Jesus e Cristo no Antigo Testamento não faz muito sentido, porque Cristo significa aquele que é ungido. Jesus é o Salvador. Isso se refere ao Verbo encarnado. Mas é bem verdade que ele já se manifestava no Antigo Testamento. Gênesis 17. Diz o Senhor a Abraão, no verso de número 9, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança. Qual é a aliança que ele deve guardar? Que guardareis entre mim, vós e a tua descendência. Qual é essa aliança? Todo macho entre vós será circuncidado. Sim, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Algo que marca, algo que é típico do povo daqui no Antigo Testamento, a aliança, a circuncisão. Para que alguém diga: esses são do povo de Deus. No verso 12 diz: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações, todo escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Aqui está o rito pelo qual alguém podia fazer parte do povo de Deus na antiga aliança. Vocês lembram quando uma das filhas do povo de Deus é violada? A linha do filho de Jacó. Jacó diz: ora, vocês então têm que ser circuncidados. Eles querem casar-se com uma das filhas de Jacó e eles dizem: não, calma, vocês têm que ser circuncidados.
Essa é a marca, e é interessante demais, meus irmãos, que embora fosse algo ainda da antiga aliança, o texto diz de Gênesis: esse sinal estará na vossa carne. Eles olhariam para o seu corpo. Eles tinham que tomar banho. Eles lembrariam: é o sinal da aliança do Senhor. Mas a nova aliança, ela é muito mais profunda. Abra sua Bíblia em Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, nós lemos também na liturgia. Diz assim, no verso de número 11: nele também fostes circuncidados, nele quem? Em Cristo, aquele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, fostes circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É no batismo então que nós temos a circuncisão, mas não mais aquela circuncisão que marcava a carne, a circuncisão que marca o coração. Não é isso que diz então o profeta Jeremias: o Senhor através dele circuncidai o vosso coração. E isso está muito mais abundante na nova aliança. O batismo então é a circuncisão de Cristo. E perceba que então Cristo, ele inaugura de fato algo novo com o batismo, mas não é algo totalmente novo. Você percebe isso? Ora, meus irmãos, mas quem são os candidatos para que entre nessa sociedade? Quem são aqueles que podem ser batizados? O texto de Atos 2, que nós começamos, nos responde. Abra sua Bíblia lá. Atos capítulo 2. Aqueles de vários lugares, eles ouvem um sermão que Pedro prega. E diz o verso 37 que, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, o coração deles foi cortado. Já pregamos esse texto aqui. Foi talhado pela palavra, doeu no coração a palavra. Mas foi um corte, como diz Provérbios, uma ferida feita por um amigo que é leal. E eles perguntam então a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Esses homens, perceba, olhe para a face deles, tente vislumbrar, eles estão quebrantados. Eles ouviram o Evangelho, eles entenderam o Evangelho, eles entenderam a verdade, a profundidade desse Messias, desse Jesus que foi morto como o pior dos pecadores, no meio de 12 pecadores, e que os judeus, até mesmo alguns parentes deles, participaram disso. Eles entenderam que esse era exatamente aquele que não podia ser morto, aquele último que deveria ser morto, por assim dizer, porque era o único por meio de quem poderia vir graça. Eles entendem em quem está a vida, e eles dizem: e agora? O que faremos? E Pedro responde: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa. E aqui está a resposta: para quem é que pode ser recebido no batismo? Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele está falando para vós outros, para os judeus adultos. Esses homens eram judeus, e é verdade que os judeus, eles negaram a Cristo.
É verdade que mataram a Cristo, mas, meus queridos, nem todos os judeus, eles serão destruídos. Paulo fala isso lá em Romanos 11, no verso 1. Depois de se mostrar rebelde os judeus, Paulo faz uma pergunta retórica, ele diz, pergunto, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ele diz, de modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. É para os judeus que Pedro está falando aqui. Eles são alvo também do batismo, mas não somente para os judeus adultos, para os filhos deles. Ele diz, para vós outros é a promessa, para vossos filhos. Para vossos filhos. Ora, na antiga aliança, os filhos eram batizados, ou melhor, eram circuncidados. No 8º dia, nós lemos Gênesis 17. E que promessa então é que Pedro está falando? Perceba, veja mais uma vez a cena, ele está falando com judeus. E os judeus agora estão entendendo que eles precisavam estar no meio daqueles que são a igreja, porque aquele é de fato o povo de Deus. Eles estão reconhecendo que aquele é o povo de Deus, então eles estão querendo entrar no meio do povo de Deus. Ora, meus irmãos, automaticamente eles lembram da circuncisão. Automaticamente eles lembram da promessa de Abraão, que Deus fez a Abraão. E Pedro agora diz, para vós outros é a promessa. Que promessa é essa? A promessa de Gênesis 17. Que Deus então diz que os filhos deveriam ser circuncidados ao 8º dia, e a descendência faria parte dessa aliança. Que maravilhoso. Crianças como Azael, que não entendem nada, eles também são alvo deste sacramento do batismo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos. E agora essa promessa, ela é muito mais maravilhosa, muito mais abrangente, porque ela não apenas alcança meninos, ela também pode ser ministrada sobre meninas. Sim, porque em Cristo há muito mais graça, muito mais glória. Ele é o ápice da revelação de Deus, e Ele traz tudo isso. Perceba como faz todo sentido batizar os filhos da aliança, os filhos dos crentes. E é exatamente isso que faremos daqui a pouco. Mas não apenas os judeus adultos são alvos dessa promessa, não apenas os seus filhos, mas os gentios adultos e também seus filhos. Veja o que Pedro diz: e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro diz isso há muitos anos atrás. Você e eu nem sonhávamos em nascer, não é verdade? E ele diz: Deus vai chamar outros, para todos quantos Deus chamar. E hoje estamos aqui porque Deus nos chamou. Essa promessa é para também os nossos filhos. Todos quantos estão longe, sim, longe, porque andavam nos seus pecados, longe de Deus. Essa promessa é para todos quantos Deus chamar de forma graciosa. E isso nos leva então ao nosso segundo ponto, o chamado do batismo. Em primeiro lugar, nós vimos a ordem para o batismo, a autoridade no batismo, a instituição do batismo, mas aqui estamos diante do chamado. Você lembra da mensagem desse sermão? Ouça o chamado do batismo ao arrependimento. Há um chamado. Deus está chamando. Deus está chamando. E que chamado é esse? Pedro diz no verso 38 de Atos 2: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, esse é o chamado.
Ora, meus irmãos, esse chamado, na verdade, já estava na mensagem de Cristo. Lá em Mateus 4,17, diz o texto que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse chamado já está, na verdade, nos lábios de Cristo, e dos lábios dele vai para os servos dele, para os apóstolos, para os seus discípulos, e assim para aqueles que pregam a palavra daí em diante. Este é o chamado de Cristo mesmo. Você percebe? Sim, ele subiu aos céus, mas é ele quem continua chamando pela pregação ao arrependimento. Ele é impressionante. Mas o que é arrependimento? E o Catecismo Maior nos responde, um dos nossos símbolos de fé, na pergunta 76, o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora. É uma graça salvadora em primeiro lugar. Mas é curioso porque Pedro diz a eles: arrependei-vos. Pedro está dando uma ordem, mas como é uma graça e Pedro está ordenando? Como é uma coisa que eu recebo de graça, mas alguém me manda fazer? Ou é pela graça ou é pelas obras. Mas o Evangelho, meus queridos, é impressionante. Ele tem graça e obra, e não tem exagero algum em nenhuma dessas duas coisas. O arrependimento é uma graça, é um dever gracioso, poderemos assim dizer. É um dever porque todos devem se arrepender de seus pecados, mas é gracioso porque de fato é uma graça que vem somente do Senhor. É uma graça salvadora, é um dever gracioso, operado no coração do pecador pelo Espírito de Deus e pela palavra. E era exatamente o coração que Pedro estava mirando quando ele pregava. Pedro foi intrépido, Pedro foi corajoso. Ele diz: vocês mataram o Salvador. Pedro não prega para que a mensagem fique naquela superfície, naquela atmosfera, e não tivesse nada a ver com o coração daqueles que estavam ouvindo, não. Pedro prega ao coração. Tanto é que depois eles dizem, compungidos: que faremos? Eles foram atingidos em cheio por essa mensagem. Ela é viva. Então é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus. As duas coisas estão juntas, meus irmãos. O Espírito e a palavra. Não há arrependimento apenas com o Espírito. O Espírito, ele não age por si e diz coisas que nada tem a ver com a Escritura. Ele não age sem a palavra no meio do culto. O Espírito age com a palavra, mas também não há como ter essa graça apenas com a palavra, com mero conhecimento, como eram os escribas e fariseus que tinham a lei, tinham decorado toda a lei, mas não tinham o Espírito. É uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra. E ambos estão aqui, não é verdade? A palavra é pregada pelo apóstolo Pedro, o sermão está escrito aqui. Mais bíblico do que isso não existe. E o Espírito que desce aqui em Atos 2. Isso é maravilhoso. É uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra, pela qual, ao reconhecer e sentir não somente o perigo, ora, meus irmãos, sim, não somente o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade de seus pecados, sim. Quando o arrependimento vem, alguém percebe o perigo, percebe que
É como que aqueles minutos, aqueles segundos, aquelas frações de segundos em que alguém percebe que por um triz perderia a sua alma, perderia a sua vida num acidente. E você depois então reflete e volta à sua memória àquele momento e diz: eu quase morri. E isso faz com que você fique gelado. O arrependimento traz uma percepção do perigo. Como nós lemos em Jeremias 4, verso 4. Deus ameaça com a ira. Sim, ela é real. O inferno existe. A ira de Deus é verdade. E é preciso que o pecador perceba o caminho para onde ele está indo. Perceba. É exatamente por isso que faz todo sentido esse chamado. Esse chamado é para alertar aquele que está indo para o precipício. Você está indo para o precipício? Ouça o chamado do batismo para o arrependimento. É uma percepção da ira divina, mas não somente isso. Alguém que é alcançado pelo arrependimento não apenas é alcançado porque ele percebe a ira divina, porque ele tem medo da ira de Deus. Ele é alcançado porque ele sente o que é o pecado. Ele percebe a perversidade, a malignidade do pecado. Ele percebe a injustiça, ele tem ódio do pecado. E ele olha para si mesmo e ele experimenta que a sua natureza é totalmente pecaminosa, é injusta. Isso é arrependimento. Isso tem uma consequência. Isso leva à tristeza e ao ódio. Aqueles irmãos estavam tristes. E eles também estavam indignados contra o seu próprio pecado. E eles então aceitam a palavra. Eu resumi aqui o que significa arrependimento, mas nós poderíamos falar muito mais. Há um capítulo da Confissão de Fé que fala somente do arrependimento para a vida. Há tratado sobre isso. Mas perceba, o arrependimento ele é uma graça de Deus, que é operada no coração pelo Espírito e pela palavra, e nos traz a percepção da ira divina, da malignidade do pecado, e nos leva, isso que é maravilhoso, a aprender a misericórdia que é em Cristo. É isso que esses homens fazem. Se eles não tivessem esperança, eles não clamariam, talvez se matassem, como acontece, como muito tem acontecido nos nossos dias. Não que todos que se matam não são crentes, não entremos nesse debate, e nem é isso que estou afirmando. Mas perceba que alguns daqueles que tiram a própria vida o fazem porque eles não enxergam esperança. Eles percebem a desgraça da sua vida, ele percebe a amargura da sua vida, ele percebe que não tem sentido a sua vida, mas ele não consegue ir além disso. Ele tira a sua vida, ele não consegue enxergar o refúgio que há em Cristo. Esses homens percebem, tomados de arrependimento, que tem que ter alguma coisa. E eles fazem essa pergunta bendita: que faremos? E eles então enxergam um refúgio em Cristo, porque já foi pregado. E Pedro então diz: sejam batizados, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Perceba que aqui então há um apelo. Há um apelo, sim. Pedro faz apelo, mas esse apelo é a própria pregação da palavra, é o próprio chamado que deve ser ouvido, a proporção que a Escritura é pregada. Pedro faz um apelo, e esse apelo continua sendo feito em todo sermão fiel. Não é necessário que pessoas venham à frente, é necessário que elas vão até Cristo e busquem esse bendito refúgio que há nele.
Eles aceitam a palavra. E, meus queridos, o arrependimento não é apenas algo interno. Não. Tudo isso acontece, nós estamos falando de coisas que acontecem dentro do ser humano, quando ele é alcançado por esse chamado. Mas o arrependimento, ele também tem consequências externas. Arrependimento significa metanoia, significa mudança de mente. E é exatamente isso que encontramos no conselho de Cristo, lá em Lucas 3, verso de número 12 a 14. Eles perguntam: mestre, o que havemos de fazer? Também alcançados pelas palavras de Cristo, como aqui pelas palavras de Pedro. E ele responde no verso 13, respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Alcançados pela palavra, Cristo agora diz que conduta eles devem ter. Tenham contentamento com a vida que vocês têm. Não sejam falsos, dando denúncia falsa. Perceba o comportamento reto. É isso que o arrependimento causa. Ele purifica de tal forma a ser externado pelas obras. Ora, meus irmãos, o Espírito não quis usar Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, para escrever todos os assuntos tratados por Pedro. Perceba que no verso 40 diz: com muitas outras palavras deu testemunho e os exortavam. Mas é bem verdade que esse evangelho, ele está esboçado aqui. Ele é um chamado para a salvação, ou então um chamado para a condenação. É isso que nós vemos quando olhamos para Noé, não é verdade? A arca, a mesma arca que levou Noé e seus descendentes, foi a mesma arca que impediu que ímpios entrassem para serem salvos do dilúvio. Esse chamado, perceba, ele é um chamado para o arrependimento. Mas se alguém não ouve, ele está respondendo a este chamado. Se alguém diz: não, veja bem, eu preciso de mais tempo. Se alguém diz: não, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais coisas, eu ainda tenho coisas a alcançar na minha vida, ele já está respondendo. Na verdade, ele está pedindo tempo, ele está dizendo que está pedindo tempo, mas isso já é uma resposta a esse chamado. Ouça agora o chamado do batismo para o arrependimento. Ouça agora. Ora, meus irmãos, naqueles dias, ser cristão era algo muito mais arriscado do que nos nossos dias. E ainda assim esses homens, eles ouvem esse chamado e eles seguem felizes, alegres, com honra, porque eles faziam parte da igreja. Mesmo em dias em que cristãos eram presos porque eles não se dobravam diante do imperador e chamavam Senhor, eles seguem felizes. Isso é impressionante. Nós temos em primeiro lugar a ordem para o batismo. Em segundo lugar, o chamado do batismo, que é o arrependimento. O que temos para aplicar às nossas vidas? De que forma esse texto, ele deve ser vestido por você, ele deve ser usado por você? De que forma você deve viver essas palavras daqui em diante? Em primeiro lugar, se você está aqui e não faz parte da igreja, talvez você até tenha afeto para com aqueles que são da igreja, mas você tem dito: calma, eu ainda preciso pensar mais sobre isso. Pense bem, você está à beira do precipício, você está a ponto de ser destruído pela ira de Deus. Não há felicidade nesse caminho que você está trilhando.
Mas existe um refúgio que o Senhor Deus providenciou. E você vai negar. E você vai dizer: espere um pouco. Não faça isso. Não faça isso, porque se Deus, aquele que é cheio e infinito em bondade, for recusado por você, o que mais te salvará? Você está sendo louco. Você está vivendo pelas vistas. E nós que temos vivido há alguns anos, inclusive nesse país, nós sabemos como o contexto social muda, não é verdade? Como a vida das pessoas muda de uma hora para outra. Como a economia muda. Da mesma maneira, nós sabemos que Cristo voltará logo. Será por um estalar de dedos. Ouça esse chamado. Esse é o chamado da graça. Esse é o chamado do batismo, o chamado para o arrependimento. Em segundo lugar, quando nós trazemos os nossos filhos ao batismo, ou nós presenciamos como os demais farão presenciando um batismo, nós devemos renovar o nosso arrependimento. Meus irmãos, não há outro motivo pelo qual o batismo é realizado no culto, na frente de outros que já foram batizados, senão esse. Sim, há outros, é verdade, porque está diante de Deus, porque Deus quer que seja no culto, mas é para que nós renovemos o nosso arrependimento. Ele poderia ser realizado na casa de Osana e de Saulo. Alguém diria, afinal de contas, é Azael que será batizado. Isso é a alegria deles. Isso é um momento para eles, mas não está sendo realizado aqui, ele será realizado aqui. Por quê? Porque você e eu devemos renovar o nosso arrependimento. E eu te pergunto, o arrependimento cristão tem sido uma prática na tua vida? Você tem o hábito de se voltar para o Senhor e se arrepender de seus pecados e confessá-los, não dizendo desculpa qualquer coisa, perdoe qualquer pecado, mas especificando aquilo que você tem ofendido, a graça de Cristo. Como isso renova a alma, meus irmãos. Como isso renova a alma. E há crentes que passam tempos sem orar e fazer isso, e os seus corações vão criando uma carapaça, vão se endurecendo, eles vão se tornando frios, mecânicos, no meio da igreja. No meio da igreja. Não faça isso. Não faça isso com a sua própria alma. Tenha o arrependimento como uma prática contínua. Seja renovado em arrependimento hoje, diante do batismo. Em terceiro e último lugar, Deus promete andar conosco nessa árdua tarefa de instruir nossos filhos. Como isso é maravilhoso, irmãos. Pela graça de Deus, eu tenho sido tratado pelo Senhor, criando um filho pequeno, de 1 ano. Como é uma escola do Evangelho, criar filhos? É impressionante. Isso só é algo vindo de Deus. É impressionante como Deus não apenas trata o coração do filho, mas também o nosso. É impressionante. É impressionante. E também é por vezes desanimador. É desanimador. Porque por mais que você use até mesmo da disciplina, o coração não está sendo transformado. E o desejo de todo pai crente é que seu filho se arrependa de seus pecados e seja convertido. E não só seja batizado, mas ele professe a fé. Esse é o desejo de todo pai crente. Então, quando o pai olha para o seu filho, e por mais que ele obedeça, ele percebe que
no seu rosto não existe verdadeira e sincera disposição, isso quebra o coração de um pai e de uma mãe. Isso quebra. E depois, mais ainda, ele vai se rebelando, isso quebra. Por vários tempos, em momentos de disciplina, e ele não muda, isso desanima. Especialmente as mães que são mais frágeis fisicamente, elas ficam tristes e abatidas, porque desejosas de que seus filhos, eles sejam corrigidos pela disciplina bíblica e eles mudem de vida. Elas percebem que isso não está acontecendo. E elas percebem que elas precisam continuar disciplinando, mas não tem nem mesmo força às vezes. Como isso é desencorajador? Pais, ouçam esse chamado, porque ele também é um chamado gracioso. Ele é um chamado que nos mostra que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Sim, é bem verdade que o batismo ele não regenera ninguém. É bem verdade que é uma água simples, é uma água pura. Perceba a simplicidade nesses elementos. Não há muita pomposidade, é uma água que pode ser colhida aqui na torneira. Mas, meus irmãos, é Deus. É Deus. A autoridade está nele. Ele é o Senhor da aliança. Ele é o Deus do pacto. E como nós podemos então descansar? Como nós podemos descansar nessa promessa? Ele anda conosco. Nunca se esqueça disso. Pais, Deus anda conosco. Foi Ele que inventou o batismo. Foi Ele que disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Clamem por seus filhos. Vocês podem chorar aos pés do Senhor pelos seus filhos. Não desistam deles. Porque o pecado abundou, diz Paulo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como isso é encorajador, não é verdade? Que o Senhor nos abençoe. Nos abençoe a apreciar esse sacramento. Nós precisamos valorizar mais o batismo. Precisamos valorizar mais o arrependimento, a aliança. Como uma felicidade em tudo isso, meus irmãos. Vamos orar, ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor toma os nossos filhos para serem teus. Que bênção, Senhor. Obrigado porque o Senhor chama graciosamente pecadores terríveis, imundos, perversos, violentos, malignos, maldizentes e de toda sorte de pecados. O Senhor chama ao arrependimento, e impressionantemente é perceptível que eles dão meia volta do pecado e se voltam para o Senhor. Meu Deus, obrigado, nosso Deus, obrigado por esse bendito chamado que continua ecoando, sendo anunciado, o chamado do batismo para o arrependimento. Obrigado, Senhor, continua nos fazendo viver este chamado em arrependimento sincero. Cuida dos nossos filhos. Ó Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.